A criança saiu tranquila, a criança saiu sem ser agredida dentro do consultório, sem precisar amarrar, sem precisar segurar para a gente examinar. Ela permitiu o atendimento e, o mais importante, a família saiu absolutamente encantada com aquilo que a gente conseguiu proporcionar para eles. Uma família que sempre tem cuidado de, aqui o ambiente não está legal, aqui tem muito barulho, e chega num lugar que é acolhida, que o profissional se preocupa com aquela criança, você pode ter certeza que para essa família esse momento foi ímpar, foi o de uma alegria, de uma satisfação tremenda. Bom dia, caros colegas. Bem-vindos ao Abordagem Criativa, um local para médicos que querem deixar a sua marca no mundo. Não só médicos, todos os profissionais da saúde, que não estão satisfeitos com o seu nível de atendimento, que querem elevar ainda mais o padrão do seu atendimento, chegar a atendimento de excelência, que às vezes vocês acham que pode ser inatingível. Sim, agradar todo mundo não é possível, mas é possível melhorar muito e conseguir chegar a lugares que vocês antes não conseguiam chegar. Meu nome é Marco Túlio, sou médico por vocação e sou mágico por acidente. Sim, por que mágico por acidente? Porque a mágica passou na minha vida e me ensinou várias sensibilidades que eu não tinha. Me fez chegar a lugares que eu não achava que eram possíveis chegar. Como, por exemplo, hoje a gente vai abordar um tema que é o atendimento à criança autista. É possível? É. Como que a gente vai fazer uma abordagem diferente, uma abordagem criativa e conseguir chegar à criança autista? Primeiro, uma breve história. O que eu achava impossível atender o autista. O problema não era meu, né? O problema era ele, o autista que era o problema. O autista é quem era a pessoa com a dificuldade, era ele quem tinha que se adaptar a mim. E eu ficava confortável, né, nessa situação. Eu não ficava procurando achar uma coisa que pudesse melhorar o meu atendimento, que pudesse fazer eu atender essas crianças. E acabava que eu não atendia ao autista, eu atendia a mãe do autista. A super mãe que eu fazia o atendimento, eu não fazia atendimento para criança. E aí aquilo me incomodou. Começou quando a mágica entrou na minha vida. Eu fiz um curso de mágica, aprendi a fazer alguns truques e trouxe para dentro do consultório. No que eu trouxe para dentro do consultório, eu vi que aquela ludicidade conseguia potencializar o meu atendimento, conseguia melhorar como que eu atendia as crianças. E isso aí foi só uma porta de entrada para o universo do autismo. Certa vez eu estava preparando uma palestra que eu ia dar sobre inclusão e comecei a estudar sobre autismo. Era uma palestra que eu ia fazer usando os recursos de mágica. E aí, nesse estudo, eu comecei a falar assim, gente, tem um padrão no autismo que, guardando as suas particularidades, cada um tem a sua peculiaridade, não tem nenhuma, como é um espectro, né, não tem nenhuma criança que é igual a outra, mas você consegue mapear um perfil básico e a partir daí adaptar aquele atendimento a essa criança e você conseguir chegar a ter a interação que as pessoas falam que é impossível, que eu achava que era impossível. E aí eu comecei a estudar e pensei, gente, não é complicado o autismo. A gente é que não se deixa tocar, não se deixa levar por ele, né? E aí, um belo dia uma criança entrou dentro do consultório, um autista já num grau mais elevado do espectro, e aí eu falei assim, vou tentar. E comecei a fazer de forma muito intuitiva algumas ações. E aí eu tinha lido que eu precisava de ter sensibilidade e que o autista tinha uma sensibilidade aumentada. Então tá, se tem sensibilidade aumentada, vamos falar em voz baixa, vamos usar algumas coisas. E fui seguindo um roteiro que é basicamente o que eu faço hoje em dia. E aí a criança entrou no consultório, eu deixei ela no tempo dela, fui sentindo o ambiente, fui sentindo como que ela estava e fui igualando a minha energia com a energia dela. Fui sentindo como ela estava. No princípio, ela estava arredia, ela não estava querendo muito contato comigo. É lógico. Não vamos pensar nem em espectro autista, vamos pensar em criança. Vamos nos colocar no lugar da criança. Você vai fazer um atendimento a uma criança e você quer que ela chegue num lugar que ela não conhece ninguém e se comporte como um adulto.
Não, não vai funcionar. Porque para a criança, aquele atendimento nosso simplesmente não serve para nada. Como assim não serve para nada? Na lógica da criança, quem são os super-heróis, quem são o supra-sumo da vida dela, quem são os seus portos seguros, não são nada diferente do seu pai, da sua mãe e dos seus familiares mais próximos. Então, quem vai curar aquela doença daquela criança, quem vai tirar a febre dela, quem vai conseguir melhorar a otite daquela criança, a diarreia que ela tem, não vai ser a gente. Não vai ser o remédio que a gente vai passar. Para a criança, o que vai melhorar aquilo é o beijo que a mãe vai dar, que vai sarar, é o curativo que a criança vai fazer, que o papai vai fazer. Então, para que ela está saindo de casa? Ela não vê sentido. Para vir para um lugar que ela não conhece a pessoa, que é um estranho, que não está interagindo com ela, está conversando só com a mãe, que não tem delicadeza com ela, não entende o ambiente dela, não está brincando, não vê porque criança vê só ludicidade, vê só brincadeira. Tudo é uma brincadeira. E ainda vai tirar a roupa daquela criança, apertar a barriga, enfiar um canudo no ouvido, um palito na boca e, quiçá, deixar ela com uma injeção no bumbum. Explica. Qual que é a lógica de sentido para a cabeça da criança de estar no consultório médico? Se a gente conseguir mostrar para eles que aqui, o ambiente aqui, pode ser diferente do que ela está pensando, ela vai interagir e participar mais. E assim funciona com a atípico. E essa criança estava com alguns dragões em cima da mesa. E aí eu comecei a conversar com a... No caso era a tia, em especial, não era a mãe neste dia. E aí eu comecei a conversar e aí eu mexendo no computador, escrevendo, fazendo o prontuário, eu olhei assim, dragão. Eu também gosto de dragão. E continuei escrevendo. Aí já atiçou a curiosidade dele. Por quê? Porque ele olhou aqui para fora e conseguiu ver que tinha alguma coisa diferente do que ele estava esperando. Porque o autista ele tem uma característica muito peculiar e muito própria de todos eles. Eles são genuínos e sinceros. Se eles não quiserem interagir com você, eles não vão interagir. Se você não fizer, não criar impacto naquela criança, você não vai conseguir, de forma alguma, trazer a atenção dela do mundo dela para o seu mundo, para o mundo aqui de fora. Então, fui chamando a atenção dela para o dragão. E aí eu tinha um efeito de mágica que era um livro que saía fogo. E eu estava com o livro guardado ali, falei assim, trouxe esse livro para testar um show que eu estou preparando para fazer. Então, quem sabe eu vou fazer. Preparei o livro e aí eu falei assim, e deixei ele no canto e pensei, eu tenho um livro aqui que conta histórias. Ele é um livro diferente, ele é um livro que ele vai te dar vai fazer os seus elementos da sua história, da história que você quiser pular aqui em cima. Você está preparado para isso? Você quer ouvir? Aí ele olhou para o dragão, olhou para a tia, olhou para o dragão de novo, olhou para mim, baixou a cabeça, pronto, o sinal estava dado. Interagiu comigo. Mas foi só um olhar. Não precisa mais. Para aquela criança, esse olhar já foi uma mão estendida e falando, vamos passear junto, deixa eu ver o seu mundo como é que é. E aí eu peguei o livro e falei assim, olha, mas você tem que tomar cuidado com o livro, porque nas histórias de dragões, às vezes tem cavaleiros, tem alguns elementos meio perigosos, tem que tomar cuidado com isso. E no que eu abri o livro, o fogo dessa altura aqui, ele me ficou maravilhado. Não, esse tipo de efeito não vai queimar o consultório, não vai gerar incêndio, completamente controlado. E aí, fechei o livro, olhando, tô com medo, acho que não vai ser o cavaleiro que vai pular aqui, tá parecendo que vai pular um dragão aqui. Pronto, a criança ficou maravilhada com aquilo, me entregou um dragão, deixou eu encostar nela, deixou eu examinar, deitou na maca, deixou fazer tudo que eu precisava para atendê-la, levantou, deixou para escrever receita, entreguei a receita para aquela criança e, para minha surpresa maior, ela veio e me deu um abraço. Aquilo começou a, sabe,
aquelas coisas de filme, quando começa um foguete estourar dentro da gente. Aquilo me deu uma alegria tão grande. Eu sentei na minha mesa de novo, olhei para um lado, olhei para o outro, assim, nó, é possível. Olha só, é uma criança que eu não esperava nunca ter essa resposta, esse, esse contato tão rápido, porque, então se eu for ficar brincando com a criança, eu vou ficar fazendo mágica, eu vou perder muito tempo de consulta. Não, você vai ganhar muito tempo de consulta. E eu fui descobrindo uma maneira para solucionar isso. Eu falei assim, nossa, o que eu fiz com essa criança que funcionou tanto? Eu não tinha pensado que para a criança não funcionava nada o atendimento aqui. Não funcionava nada o que a gente ia fazer para com ela. E fui desenvolvendo a partir desse primeiro contato que eu tive. Assim, olha, eu vou usar isso sempre. Mas eu não sou mágico. Como é que eu vou ter que fazer curso de mágico? Não, a gente não precisa disso. A gente precisa chamar a atenção aqui de fora. De alguma forma você vai conseguir chamar a atenção daquele autista para ele sair do mundinho dele. Eu chamo de casinha. Ele fica ali dentro da casinha dele e ele não interage com o mundo aqui fora. Por quê? Porque lá dentro está mais divertido que aqui fora, você pode ter certeza disso. Ele dentro do mundo dele, ali dentro do conforto da casinha dele, ele está completamente confortável ali. Ele está no seu habitat. E aí, ele não vai querer sair, não vai deixar você entrar. Se você for muito agressivo e for invadindo o território dele com muita impetuosidade, o que vai acontecer? Ele conhece a casa dele, ele vai fechar, se fechar em um dos quartos da casinha dele, e o que vai acontecer? Você não vai conseguir interagir com ele. Não vai conseguir chegar ao ponto de ter essa relação com ele, porque lá dentro você não vai achar. Se você fizer o contrário, em vez de você tentar invadir o ambiente dele, você tentar trazê-lo para o seu ambiente, você pode ter certeza que vai ser muito mais fácil. Ele vai abrir a porta para você e aí você vai interagir. Porque uma característica que é muito comum de todos os atípicos é a genuinidade. Eles são completamente genuínos. O que eles sentem é aquilo que eles falam. Muita gente fala de literalidade, de alguns outros termos, que na verdade é isso. Eles são puros. Se você for entregar para ele algum alimento que ele não gosta, ele não vai ficar fazendo tipo para você, eu vou comer isso aqui para te agradar. Não. Toma um leite aqui. Não gosta de leite. Ele não vai segurar o leite e falar assim, obrigado. Toma essa blusa. Não gostei. Toma. Por quê? Essa é uma característica que é intransigível, que não muda de autista para autista. Ela é uma característica que a gente consegue usar dela para conseguir ter essa abordagem mais criativa, para conseguir chegar aonde a gente precisa. A criança saiu tranquila, a criança saiu sem ser agredida dentro do consultório, sem precisar amarrar, sem precisar segurar para a gente examinar. Ela permitiu o atendimento e, o mais importante, a família saiu absolutamente encantada com aquilo que a gente conseguiu proporcionar para eles. Uma família que sempre tem cuidado de, aqui o ambiente não está legal, aqui tem muito barulho, e chega num lugar que é acolhida, que o profissional se preocupa com aquela criança, você pode ter certeza que para essa família esse momento foi ímpar, foi de uma alegria, de uma satisfação tremenda. Então, com isso, você vai conseguir chegar exatamente aonde você quer chegar. Você vai conseguir fazer o atendimento àquela criança, você vai conseguir dar a atenção, o cuidado que ela precisa, porque ela vai permitir que você dê esse cuidado a ela. E por que às vezes a gente pensa em não fazer desse jeito? Parece fácil, mas tem alguns gatilhos, algumas coisas que podem não funcionar com todas. Você pode ter que voltar no processo, você pode ter que ir à frente do processo. E às vezes a gente, como médico, a gente tem algumas atitudes até arrogantes. Assim, o problema não sou eu. O problema é o autista. O problema é que ele que não quer interagir comigo. Eu estou tentando interagir, mas será que você está tentando interagir da forma correta?
Não adianta nada você se encontrar com um russo, com um italiano ou um americano. Você, estou tentando interagir com ele, mas falando em português. Ele não fala português, ele não vai entender o que você está falando. Então a comunicação não vai acontecer. O importante é você se adequar à linguagem dele. E aí vocês conseguem equilibrar as energias e conseguem desenvolver esse atendimento. O que é outra coisa que a gente tem mania de pensar? A gente chega na vida adulta, a gente perde essa leveza, esse espírito de criança. A gente acha que, não, adulto não pode brincar, adulto tem que ser sério. Você pode ser sério. Eu faço meu atendimento exatamente de blusa social, gravata, jaleco. Por quê? Porque eu não atendo só crianças. Eu atendo adultos também. Eu não vou atender igual um palhaço, porque isso não sou eu. Isso não é da minha característica. Eu admiro muito quem faz. Acho muito legal. Mas aí entra uma criança aqui, tá eu com um sapato gigante, nariz vermelho, uma blusa colorida, um jaleco cheio de bolinhas. Para a criança vai ser sensacional. Mas e para o adulto que eu vou atender depois com outra patologia? Como é que vai ser a resposta dele? Qual que vai ser a impressão que eu vou passar? Então eu prefiro não entrar nesse mundo da criança dessa forma, com a vestimenta, com a aparência, com o ambiente, porque aí também eu vou conseguir aumentar o contraste. Que ela chega, olha o lugar e fala, opa, peraí, isso aqui tá muito sério, tem um cara de jaleco, de máscara, e aí? Como é que... Isso aqui não tá legal, não. Isso aqui já acendeu o alerta vermelho da criança, ó. Pém. E aí, o que acontece? Você tem que conseguir desmistificar. E aí, quando você tem esse abismo muito grande do que ela está esperando para o que você entrega, fica muito mais fácil de você conseguir atingir o que você precisa. A gente tem que perder esse medo nosso, essa arrogância talvez, essa adultice, essa perda da ludicidade, porque o que é importante? É importante você fazer a comunicação. A comunicação só é feita se você consegue falar e a outra pessoa consegue entender. De que adianta você tentar se comunicar, sendo que a outra pessoa não vai entender o que você está falando? A comunicação não aconteceu. E aí que estão os erros principais das pessoas na hora de atender, que eu vejo. Que eu tinha esses erros também, até nesse ponto. Eu não entregava para a criança, às vezes a gente não atende criança, a gente pergunta só para o pai e para a mãe, esquece que a criança está ali, ignora a existência da criança ali, porque ela não vai te responder. Não precisa dela te responder, você tem que dar atenção para ela opa, peraí, isso aí ele está se importando comigo, senão é que não vai ter interação nenhuma mesmo, né? A melhor forma que eu vejo de a gente corrigir esses erros é na sensibilidade. Se a gente tiver sensibilidade para aceitar as pequenas coisas, se a gente tiver a sensibilidade para assumir os nossos erros e falar assim, eu posso melhorar, a gente vai conseguir fazer esse atendimento para as crianças, fazer esse atendimento ao autista, à família atípica, de uma forma sublime, sem rancores, sem mágoas. Então a nossa energia vai estar muito nivelada para chegar à energia que precisa para a gente atender a criança. Se a gente estiver tenso, não vai funcionar. A gente conseguindo respeitar esse espaço, saber que, olha, essa criança ela tem uma sensibilidade maior. Como que eu posso fazer para respeitar esse espaço dela? É por aí que a gente vai começar. O primeiro passo já é aceitar que você também pode ser parte do atendimento para melhorar. Convenhamos. Esse tipo de atendimento ninguém ensina em faculdade nenhuma. Eu não aprendi na minha e acredito que muito poucas pessoas vão aprender isso dentro das salas de aula. Não entra na grade curricular assim, como vamos atender um autista? Como vamos atender uma pessoa idosa? E a gente vai pegando essa sensibilidade com o tempo mesmo. E aí está a importância de ter essa sensibilidade, de ter essa coerência, de ter essa vontade de chegar e poder fazer o diferente. Com criança, se você brincar um pouquinho, se você demonstrar alguma coisa aqui de fora que pode ser interessante, você vai conseguir otimizar o seu tempo, você vai conseguir
encontrar o resultado que você quer, você vai conseguir chegar onde precisa, você vai conseguir examinar essa criança com tranquilidade, você vai conseguir um atendimento de excelência, você vai conseguir fazer um exame tranquilamente, você vai conseguir atingir patamares que você às vezes achava que nunca ia alcançar. Então, o que eu queria com isso? Mostrar para vocês que é possível sim atender uma criança atípica. E igual vocês, eu também achava que era impossível. Já passaram vários autistas pelo meu consultório que com certeza não ficaram satisfeitos com o atendimento, porque chegaram no momento que eu ainda não estava pronto para atendê-los. Eu não tinha criado toda essa metodologia, eu não conhecia isso, porque não tinha ninguém para me ensinar. E agora a gente está aqui para dividir isso com vocês, para mostrar a vocês o quanto essa sensibilidade ela é conseguida, a gente consegue atingir, a gente consegue colocar método e a gente consegue fazer passo a passo para a gente conseguir essa nossa excelência, essa interação e desmistificar, perder o medo de atender uma criança atípica. Conto com vocês. Obrigado.